Olá, direto ao ponto. Essas são as notícias de 19 de dezembro de 2025 com alta probabilidade de aparecer na sua prova. Preparamos uma análise para extrair o que realmente importa. Vamos começar pelo cenário internacional, com uma novela que, assim, parece não ter fim. A assinatura do acordo comercial entre a União Europeia e o Mercosul. A expectativa era que saísse agora, em dezembro, mas foi adiada de novo. Agora para janeiro de 2026. Mais um balde de água fria. Um balde de água gelada, eu diria. E para quem está estudando, é fundamental ir além da manchete, sabe? Entender a mecânica por trás desse impasse. O que aconteceu, na prática, foi que a resistência interna na Europa falou mais alto. As fontes que a gente analisou mostram um cenário claro. Agricultores, principalmente da França e da Itália, foram para Bruxelas protestar, fecharam estradas, uma pressão, assim, imensa. E o medo deles é a concorrência, né? A ideia de que o agronegócio sul-americano, especialmente o brasileiro, chegaria com tudo no mercado deles. Exatamente. Eles argumentam que os nossos produtos são mais competitivos por terem supostamente regras ambientais e trabalhistas menos rígidas que as deles. Se isso é verdade ou não é um debate longo, mas o fato é que esse argumento funciona politicamente. É o protecionismo clássico vestido com uma roupagem moderna, a barreira não tarifária. Certo. Essa é uma distinção importante. Não se trata só de colocar um imposto de importação mais alto. É mais sutil que isso. Muito mais sutil. A barreira tarifária é direta. Seu produto paga, sei lá, X% de imposto para entrar. A barreira não tarifária, que é a arma da vez, é quando eles dizem: seu produto não pode entrar porque não cumpre nossa exigência ambiental específica, ou não segue nosso padrão sanitário Y. Entendi. Na prática, o efeito é o mesmo: bloquear a concorrência. E para o Brasil e para os parceiros do Mercosul, a consequência é uma frustração diplomática e um prejuízo econômico gigantesco. E que tamanho de prejuízo a gente está falando? Qual é o potencial desse acordo? Olha, estamos falando de um acesso privilegiado a um mercado com mais de 450 milhões de consumidores de alta renda. Para setores como o de carnes, suco de laranja, café, seria uma revolução. O adiamento não só mantém essas barreiras, mas cria uma incerteza que trava investimentos. O produtor brasileiro fica sem saber se investe para aumentar a produção ou não. Mas, sendo um pouco a advogada do diabo aqui, essa pressão do agricultor francês não é legítima do ponto de vista da política interna deles? Quer dizer, um presidente como o da França pode simplesmente ignorar a própria base agrícola, que é tão poderosa por lá? Essa observação é perfeita e mostra a complexidade da geopolítica. Não, ele não pode ignorar. E é por isso que o acordo trava. O que a gente vê é um choque de interesses. De um lado, a ala mais liberal da União Europeia, que quer o livre comércio. Do outro, os interesses setoriais, localizados, que têm um poder de lobby imenso e conseguem paralisar o bloco todo. No fim, a política doméstica de um país acaba ditando o ritmo de um acordo internacional gigantesco. Entendi. Então, para quem vai fazer uma prova, o que precisa ficar claro sobre esse tema? Qual é o pulo do gato aqui? Se eu fosse um examinador, eu não cobraria apenas o que é o acordo. Eu testaria se o candidato entende a tensão por trás dele. A tensão entre livre comércio e protecionismo. A diferença entre barreiras tarifárias e as não tarifárias, que são as ambientais e sanitárias, né? E, claro, a própria natureza dos blocos econômicos, mostrando que mesmo dentro de um bloco como a UE, não existe uma voz única. Entender essa dinâmica complexa é o que separa um candidato mediano de um que vai gabaritar a questão. Falando em tensões, mas agora dentro do nosso próprio país, enquanto a diplomacia patina lá fora, aqui dentro o judiciário tomou uma decisão que mexe com estruturas profundas e gera um conflito direto com outros poderes. O Supremo Tribunal Federal derrubou por 9-1 a tese do marco temporal para a demarcação de terras indígenas. Um tema quentíssimo que certamente vai aparecer em provas de direito constitucional, direitos humanos. É uma daquelas decisões que redesenham o mapa de conflitos no país. Para destrinchar isso, vamos ao ponto central.
A tese do marco temporal defendia que os povos indígenas só teriam direito à demarcação das terras que eles estivessem ocupando fisicamente, no dia 5 de outubro de 1988. A data da promulgação da nossa Constituição. Exatamente. Parece uma regra clara, um corte no tempo. Por que o STF a considerou inconstitucional? Porque ela ignora um conceito fundamental que está na própria Constituição, os direitos originários dos povos indígenas. E aqui vale a pena simplificar. O que é um direito originário? É um direito que existe antes da formação do Estado brasileiro. É um direito que não foi dado pela Constituição de 88, ele foi apenas reconhecido por ela. Ah, essa é a chave. A Constituição não criou o direito, ela carimbou um que já existia. Exatamente. Pense assim, a Constituição não está dando um título de propriedade novo. Ela está apenas colocando uma placa oficial num território que historicamente e por direito já pertencia àquelas comunidades. Impor uma data limite, como 1988, seria como dizer que a história desses povos só passou a valer a partir daquele dia, ignorando séculos de esbulho, de expulsões, que podem ter tirado eles de suas terras justamente antes dessa data. E na prática, a derrubada dessa tese muda o quê, a partir de agora? A consequência imediata é que se abre um caminho para a demarcação de novas áreas, mesmo que os indígenas não estivessem lá fisicamente em 88, desde que comprovem o vínculo ancestral com a terra. E isso, claro, acirra enormemente as tensões com setores do agronegócio que ocupam ou têm interesse nessas áreas. E imagino que leva a outra consequência que é institucional, a reação do Congresso Nacional. Exato. Que seria tentar reverter a decisão do STF, através de uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC. E se isso acontecer, teremos um choque de trens institucional. O STF, no seu papel, fez o que a gente chama de controle de constitucionalidade. Que é basicamente o árbitro do jogo conferindo se uma regra ou tese está de acordo com o livro de regras principal, que é a Constituição, certo? Perfeita analogia. O Supremo disse, olha, essa tese do marco temporal não é compatível com o que a Constituição manda no artigo 231. Mas aí entra a dinâmica de freios e contrapesos. O Judiciário freou uma interpretação. Em resposta, o Legislativo pode usar sua principal ferramenta, a PEC, para tentar alterar a própria Constituição e, assim, validar o marco temporal. É uma disputa de poder. Clássica em uma democracia. E para a prova, entender essa dinâmica, junto com o artigo 231 e o conceito de direitos originários, é essencial. Essa tensão entre os poderes é um ponto crítico. Mas enquanto eles se enfrentam em Brasília, uma operação da Polícia Federal revelou uma crise de outra natureza, que vem de dentro da própria máquina pública e abala a confiança de milhões de brasileiros. Um esquema bilionário de fraudes no INSS. Pois é, e essa notícia, batizada de Farra do INSS, tem um potencial imenso de ser cobrada em provas de direito administrativo, atualidades. O fato concreto foi uma nova fase de uma operação que desmantelou um esquema de descontos fraudulentos em benefícios de aposentados e pensionistas. O que me chama a atenção aqui, e me parece assustador, é a metodologia da fraude. Não foi um grande desvio de dinheiro de uma vez. Foram milhões de pequenos descontos, às vezes centavos, tirados de um universo gigantesco de beneficiários. Quase como uma hemorragia invisível. Você tocou no ponto nevrálgico do esquema e no que o torna tão perverso. É a fraude formiguinha. Um aposentado que recebe um salário mínimo talvez nem perceba um desconto indevido de R$ 2 ou R$ 3, mas multiplica isso por milhões de benefícios ao longo de anos e você tem uma fraude bilionária. As investigações apontam que esses valores eram canalizados para uma rede complexa que, segundo a PF, envolvia agentes públicos e tinha um braço político, supostamente liderado pelo senador Everton Rocha. E uma operação dessa magnitude gera consequências em cascata. Em várias frentes. A primeira, claro, é o prejuízo para os cofres públicos e para os segurados, a parte mais frágil. A segunda é uma crise de confiança na gestão da Previdência. Total. E a terceira é a consequência política. A demissão imediata do secretário executivo do Ministério, o Adroaldo da Cunha Portal, que foi preso,
e a instalação de uma CPMI no Congresso para investigar o caso. Certo, e aqui, para quem está se preparando, os conceitos podem ser confusos. O que o examinador vai querer saber? A diferença entre improbidade, corrupção, peculato? Ótima pergunta. É fundamental distinguir, de forma simples. Os crimes contra a administração pública, como corrupção e peculato, estão no Código Penal. Podem levar à prisão. A improbidade administrativa está em uma lei própria, e suas sanções são civis e políticas, como perda da função pública, suspensão dos direitos políticos, multa. Muitas vezes a mesma conduta pode ser as duas coisas, tá? Mas o ponto que eu destacaria aqui, e que é mais sofisticado, é a falha nos mecanismos de controle. Como assim? Esse esquema só foi possível porque os controles internos do INSS, os sistemas que deveriam apitar, acender uma luz vermelha, falharam miseravelmente. O que a operação da PF representa é a ativação do controle externo, que é quando um órgão de fora, a polícia, o Ministério Público, o TCU, age. Uma boa questão de prova pode pedir para analisar a situação sob essa ótica dos sistemas de controle. Essa CPMI que foi instalada no Congresso é um exemplo do Legislativo exercendo esse controle, então. Mas essa semana também vimos o Legislativo olhando para dentro e punindo seus próprios membros de forma bem direta, com a cassação dos mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Exato, na véspera do recesso parlamentar, o que deu um tempero a mais ao evento. E se eu pudesse apostar minhas fichas num tema para a prova de direito constitucional, seria este, porque ele exige do candidato atenção aos detalhes. O fato é o mesmo para os dois, perda do mandato. Mas a causa e principalmente a consequência são completamente diferentes. Vamos detalhar essa diferença, que parece ser o ponto crucial. Qual foi a causa de cada cassação? No caso do Eduardo Bolsonaro, a causa foi o excesso de faltas não justificadas às sessões da Câmara. Isso está previsto tanto no regimento interno quanto no artigo 55 da Constituição. É uma regra de funcionamento do legislativo, digamos assim. Já o caso do Alexandre Ramagem é muito mais grave. Ele foi cassado como consequência de uma condenação criminal transitada em julgado no Supremo Tribunal Federal, ou seja, um processo judicial que chegou ao fim e o declarou culpado de um crime. Ok, os motivos são bem distintos, mas por que essa diferença é tão importante? Se no fim das contas, ambos perderam o mandato e seus suplentes vão assumir, o resultado imediato não é o mesmo? O resultado imediato, sim, eles deixam de ser deputados, mas a consequência de longo prazo, e aqui está o pulo do gato para qualquer prova, é drasticamente diferente. A cassação do Ramagem, por ter origem numa condenação criminal por um órgão colegiado, aciona automaticamente a lei da ficha limpa. Isso o torna inelegível por 8 anos após o cumprimento da pena. É um game over político por um bom tempo. Entendi. É uma punição que vai além da perda do mandato atual. Exatamente. Já a cassação do Eduardo Bolsonaro, por excesso de faltas, é como levar um cartão vermelho numa partida de futebol. Ele é expulso daquele jogo, perde o mandato atual, mas não há nenhuma consequência em termos de elegibilidade. Ele pode, se quiser, se candidatar normalmente na próxima eleição. Faz toda a diferença. Entender essa diferença, que está ligada à causa da cassação, é o que uma banca examinadora espera de um candidato bem preparado. Então, o recado é ler com muita atenção o artigo 55 da Constituição, que é um manual de instruções para perda de mandato, e conectar isso com a lei da ficha limpa e os conceitos de elegibilidade e inelegibilidade. Perfeito. É saber que existem diferentes portas de saída do mandato parlamentar, quebra de decoro, condenação criminal, ausência, e cada uma delas leva um corredor diferente para o futuro político da pessoa. Excelente. Então, para recapitular nossa análise de hoje, passamos pelo impasse geopolítico do acordo Mercosul-União Europeia, mergulhamos na decisão histórica do STF sobre o marco temporal, expusemos a anatomia de um esquema de corrupção bilionário no INSS e, por fim, diferenciamos as cassações de 2 deputados na Câmara. E como uma reflexão final para os estudos, perceba como todas essas notícias aparentemente desconexas se amarram num grande tema: a atuação das instituições e o sistema de freios e contrapesos em diferentes escalas.
Vimos a diplomacia brasileira ser freada pela política interna de nações europeias. Vimos o judiciário brasileiro frear uma tese que avançava no campo político e no legislativo. Vimos o Congresso se preparando para investigar o Executivo na CPMI e, ao mesmo tempo, frear a si mesmo ao caçar seus próprios membros. Entender que o poder nunca é absoluto, que ele opera sempre num jogo de equilíbrio, tensão e controle. Isso não é só mais um conceito, é a chave para interpretar qualquer notícia de atualidade de forma inteligente e crítica. É isso que vai garantir os pontos decisivos na prova.